Olá, para você que já está aí, o meu feliz sábado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Para você que não é adventista do sétimo dia, meu feliz sábado, seja bem-vindo, seja bem-vinda, não tenha preconceito. Nós estamos aqui para estudar a palavra de Deus, isso é o mais importante. E nós estamos aqui realizando uma série de estudo ouvindo a voz de Deus. E você é meu convidado especial para fazer esse estudo. Hoje nós estamos então no estudo de número 12, sobre o santuário de Deus. Você já tem ouvido falar nesse assunto? Esse assunto é muito importante para que nós possamos entender como que era no passado, como que Deus, como que ministrava no santuário terrestre. Hoje Cristo ministra no santuário celestial. É o que nós vamos ver no estudo de hoje. Então, feche seus olhos, cubra sua fronte, eu quero orar com você. Querido e bom Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos encontrarmos aqui na Tua Santa Presença, onde nesse momento, Senhor, será aberta a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa nos capacitar para entender a cada mensagem lida aqui nessa manhã. Fique conosco, é que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como seria, então, isso lá no passado? Vamos ler a introdução aqui. A fim de que possamos desfrutar plenamente os benefícios do Evangelho, devemos entender a obra que Jesus fez no passado e que Ele faz agora e fará no futuro. Podemos compreender esse assunto estudando o ritual do santuário terrestre dos israelitas, que prefigurava o atual ministério de Cristo no santuário celestial. É fundamental que entendamos o que a Bíblia nos ensina sobre esse tema. Esse tema ele é muito importante. Cada tema da Bíblia ele é importante para o nosso aprendizado. E toda vez que nós estudamos um assunto, e toda vez que nós lemos um texto, nós vamos entender perfeitamente sobre aquele texto se trata. Por isso que nós não devemos fazer leitura do texto fora do contexto. Hoje nós vamos estudar aqui então sobre o santuário. O que Deus pediu para Moisés? Deus certa vez chamou Moisés, e fez um pedido para Moisés. Falou assim: Moisés, vem aqui, eu quero te mostrar algo, eu quero que você faça do jeito que eu vou te mostrar. E isso está aqui, eu já estou com a minha Bíblia aqui na mão, está aqui em Êxodo capítulo 25, tá? E o versículo 8. Êxodo 25, 8 diz assim: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar, para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os móveis, assim mesmo o farei. E aí quando você vai aqui para o versículo 40, diz assim: Vê, pois, que tudo faça segundo o modelo que eu mostrar, que foi mostrado no monte. Então Deus chamou Moisés e disse assim: Moisés, eu quero te mostrar algo, eu quero que você faça do jeito que eu vou te mostrar, os móveis, tudo que eu te mostrar, eu quero que você faça, para que eu quero habitar no meio do meu povo. E aí então Moisés começa a pedir para todo mundo trazer oferta voluntária para que ele possa construir o tabernáculo, onde Deus haveria de aparecer, para falar e dar instrução a Moisés. E aí então aqui, como era o santuário? O santuário ele era dividido em dois compartimentos, tá? Ele era o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santo era onde o sacerdote Arão e seus filhos eles ministravam, diariamente. Porém, no lugar santo do santo ou lugar santíssimo era onde ele entrava uma vez por ano para fazer a expiação do santuário. E como funcionava essa expiação? Eu vou ler aqui alguns versos, alguns capítulos, para que possamos compreender. Então, aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 6, Hebreus 9, 6, aqui diz aqui como que era feito essa ministração. Mas antes de ler aqui Hebreus capítulo 9, versículo 6, eu vou ler aqui
como se tratava aqui esses móveis. Diz assim, ó, o santuário é dividido em 2 compartimentos, né? O Santo e o Santíssimo. E no lugar santo, o sacerdote realizava o trabalho diário, Hebreus 9:6, que nós vamos ler já. E continha a mesa dos pães, né? O candelabro e a arca da aliança. E o altar de incenso. Perdão. Não continha ali a arca da aliança. Ali continha só o lugar santo, continha só a mesa, o candelabro do altar de incenso. No lugar santíssimo, sim, o sacerdote entrava uma vez por ano para fazer expiação e caía no dia 10 do 7º mês, Hebreu 9:7. E ali encontrava a arca da aliança, coberta de ouro, com as tábuas dos 10 mandamentos e uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão. Êxodo 40, 20 e 21. Hebreus 9, 3 a 4. Um véu separava os 2 compartimentos. Êxodo 26, 33. À frente do lugar santo ficava o pátio, o qual estava o altar do holocausto, e a pia que o sacerdote usava para lavar suas mãos. Êxodo capítulo 40, 29 e 30. E o santuário era móvel, cercado. Êxodo 40, 33. E teve a construção aprovada por Deus. Então, como que funcionava esse santuário? Primeiro eu vou ler aqui Hebreus capítulo 9, versículo 6, né? Vou ler aqui para que nós conseguimos contextualizar. 9:6 fala: ora, depois de tudo isso assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo o sacerdote para realizar o serviço sagrado. Então, como que acontecia? Quando o povo pecava, ou uma pessoa só pecava, ela aparecia perante o santuário. E então, ela levava um cordeiro sem defeito e colocava suas mãos sobre a cabeça do animal e confessava seus pecados. Aquele cordeiro era morto no lugar do pecador. E aquele sangue, ele era levado para dentro do santuário. E ali, então, simbolicamente, ficava o pecado do agressor. E todo o povo que pecava fazia esse mesmo ritual. Arão e seus filhos faziam a mesma coisa com todos eles durante o ano todo. Porém, no 10º dia do 7º mês, acontecia a expiação do santuário. Aí sim era trazido 2 bodes, que nós vamos falar já sobre esse tema. Mas vamos dar aqui a continuidade até nós chegarmos ali nos 2 bodes. Em que consistia o serviço diário? Êxodo capítulo 29, 38 em diante. Êxodo 29 na verdade, né? Êxodo 29, 38 em diante. Isto o que se oferecerá sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. 39. Um cordeiro oferecerá pela manhã e o outro ao pôr do sol. Quando nós estudamos Daniel capítulo 6, ali, Daniel na cova dos leões, nós vemos ali que foi decretado ali uma lei que ninguém poderia fazer petição durante 30 dias. Né? E Daniel orava com o rosto virado para Jerusalém, pedindo perdão para o povo, do pecado do povo, porque ele sabia que essa ministração acontecia durante 3 vezes no dia. Né? Então, por isso Daniel orava, pedindo ali perdão do pecado do povo. E o texto continua dizendo, no versículo 40. Com um dos cordeiros, a 10ª parte de um efa de uma flor de farinha amassada, com uma 4ª parte de um hin de azeite batido, e a libação, a 4ª parte de um hin de vinho. Aqui fazendo todo aquele ritual. E aí eu vou ler o 42. Este será o holocausto contínuo por vossa geração, a porta da tenda da congregação perante o Senhor, onde encontrarei para falar contigo ali. Então, quando eles levavam
esses cordeiros, os animais, ou novilho, né, para fazer expiação sobre o pecado deles. Então, veja bem, simbolicamente o pecado ficava dentro da tenda, né? E aí, uma vez por ano, então, o sacerdote, Arão no caso, entrava uma vez por ano sozinho dentro do Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança, aonde Deus aparecia ali, chamado Shekinah, né, que é a presença de Deus. Ele entrava ali para fazer expiação sobre a tenda. Então, é chegado 2 bodes, né? Então, aqui nós vamos ler aqui Levítico capítulo 23, 27. Levítico capítulo 23, 27 vai falar ali qual era a festa que dava o ciclo anual da cerimônia. Levítico capítulo 23. Vamos ver aqui. 23, 27. 23, 27. Estou em Êxodo. É o livro de Levítico, né? Levítico capítulo 23. Aqui, ó. 23, a partir do versículo 23. 38, na verdade, né? Depois você pode ler Levítico capítulo 23 inteiro aqui. Mas nós vamos ler a partir do versículo 38. Além do sábado do Senhor e das vossas dádivas, ele todos os vossos votos e toda a vossa oferta voluntária que trarei ao Senhor. Aí o 30, na verdade é Levítico 29, Levítico 23 mesmo, tá certo. Levítico 23, 27, na verdade. Eu estou lendo aqui o 39, mas não é. É Levítico capítulo 23, 27. Mas aos 10 do mês 7º será o dia da expiação. Trarei santa convocação e afligirei a vossa alma. Trarei oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, nenhuma obra farei, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Por toda a alma que nesse dia se não afligir, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer alguma obra, a esses destruirei no meio do seu povo. Nenhuma obra farei, é estatuto perpétuo pela vossa geração e toda a vossa morada. 32. Sábado de descanso solene vos será. Então afligirei a vossa alma. Nos 9 do mês, de uma tarde a outra tarde, celebrarei o vosso sábado. Aqui Deus falando que no dia da expiação, todo o povo deveria comparecer. Né? É um dia solene, é um dia que vos deveria afligir a vossa alma, a pessoa deveria pedir perdão. Né? Aqui é um simbolismo, né? Não é que aquele cordeirinho tirava pecado de alguém, não. Ele simbolizava o que era para vir, apontava para Cristo, mas ali, por isso que Deus pediu para que fizesse um santuário. Porque Deus, ao ser humano pecar e confessar o seu pecado, colocando a mão sobre a cabeça daquele cordeirinho, o pecado dele simbolicamente ficava dentro do santuário. E depois, uma vez por ano, então, era trazido, então, agora sim, 2 bodes para fazer a expiação do santuário. Levítico capítulo 16. Levítico capítulo 16 diz assim, ó. Eu vou ler aqui a partir do versículo 5. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 cordeiro para o holocausto. 2 bodes para o pecado, olha, tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 cordeiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação para si e para sua casa. Também tinha um novilho onde Arão fazia a expiação para sua casa, para então fazer a expiação do santuário, né? Para o santuário ficar purificado, purificação do santuário. E
E no versículo 7 diz assim: também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, um para o Senhor e outro para o bode emissário, ou o bode Azazel. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair sorte para o emissário, esse será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviará ao deserto como bode emissário. Deixa eu explicar um pouquinho para você como funciona aqui os 2 bodes. Então chegaria 2 bodes e é lançado sorte. O que cair sorte para o Senhor, esse seria para oferta do pecado. Mas o outro bode, esse levaria todo o pecado. Esse faria expiação sobre o pecado que continha no santuário. Deixa eu abrir aspas aqui para me falar uma coisa para você. Muitas pessoas mal intencionadas aí, que estudam sobre o assunto, dizem assim que os adventistas do 7º dia, eles são hereges. Eles dizem que o bode emissário é Cristo, representa Cristo. Deixa eu falar uma coisa. Em nenhum estudo adventista, nenhum tratado de teologia, nenhum escrito, nenhum livro contém tal afirmação, que os adventistas do 7º dia dizem que o bode emissário representa Cristo. Pelo contrário, ele representa bem o Satanás, porque é o Satanás que leva a pessoa a pecar e ele será responsabilizado pelo pecado do povo. Então, ele que vai carregar toda a culpa, né? E ele é enviado ao deserto. Veja bem, quando o Apocalipse capítulo 21 diz assim que o diabo ficará preso circunstancialmente, não terá ninguém para ele atentar, então não vai ter ninguém, ele vai ficar sozinho ali durante os 1000 anos. Esse bode aqui, ele é levado para o deserto e é solto. Ele é solto. Então, esse bode emissário aqui é o bode Azazel, né? Então, a culpa é caído, ele vai levar todo o pecado, toda a culpa. Veja, no final dos tempos, quando Deus exterminar tudo, quando jogar no lago de fogo o diabo e os seus anjos, todos eles, o diabo, ele é o principal causador de todo o pecado. Não há outro. Então esse bode representa exatamente o Satanás, que vai tomar culpa, né? Veja bem que quando nós lemos o livro de Josué, capítulo 3, Zacarias, na verdade 3, né? Diz ali que quando o sumo sacerdote de Josué chega, a mão direita dele está quem? Para acusar? Satanás. Satanás é o acusador, né? João 8,44 diz, então, que João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira, né? O diabo, ele é o acusador de todo o povo de Deus. É ele que aponta os seus pecados, né? Veja que quando Jesus debatia quando o arcanjo Miguel debatia sobre Satanás, debatia sobre a respeito do corpo de Moisés, o diabo reivindicava, dizendo que ele não poderia ser ressuscitado, porque ele havia matado um egípcio, né? Então não era correto. Mas Jesus, pelo seu sangue, pelo seu poder, ele ressuscitou Moisés. Então o diabo tem que levar toda essa culpa, né? E aqui, deixa eu virar aqui mais uma página, que nós já estamos chegando ao final. Que acontecimento marcou a consumação do ritual do santuário terrestre, do santuário que está funcionando, do funcionamento atualmente? Qual o santuário que está funcionando hoje, nos dias nossos? Vamos ler aqui Mateus capítulo 27, 50 e 51. Mateus capítulo 27, 50 e 51. Aqui, quando Cristo morre na cruz, diz assim que o santuário rasgou de alto a baixo. Mateus 27, 50 e 51 diz assim: E Jesus, clamando
outra vez com grande voz entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra e fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos santos, os santos que dormiam, ressuscitaram. E saiu dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Veja, aqui no versículo 50 e 51 diz assim que quando Cristo morreu, o véu do santuário rasgou de alto a baixo. O véu que separava o santo, o lugar santo do Santíssimo, era uma cortina, uma suntuosa cortina belíssima, que aí separava o lugar santo do Santíssimo, onde a Arca da Aliança ficava. E quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. Agora não existe mais um véu que separa o santo do Santíssimo. Agora é uma sala só. Segundo os estudiosos, dizem assim que essa sala aqui, onde o tabernáculo foi feito, ele media 13,5 metros de comprimento por 4,5 de largura por 4,5 de altura. Essa era a medida, né, para compor ali todos os móveis. Portanto, é que Êxodo capítulo 33, quando nós lemos ali, Deus colocou um espírito de habilidade em dois homens, um chamado Oliabe e o outro, deixa eu ler aqui o nome dele, é um nome meio complicadinho de se lembrar. É Êxodo capítulo 33. Deixa eu ver aqui o nome desse Êxodo capítulo 33. Oliabe, né, é o nome de um, Bezalel é o nome do outro, né? Deus encheu eles de habilidade para fazer todos esses móveis. Então, esses querubins de ouro que foi feito não foram feitos para ser adorados, né? Foi feito ali, conforme Deus tinha mostrado o querubim cuidando da Arca da Aliança. E aqui, quando nós vamos ler aqui Hebreus capítulo 8, versículo 1, Hebreus 8, 1, também falando aqui do santuário, Hebreus capítulo 8, versículo 1 diz assim: Ora, o essencial das coisas que tenho dito, que possuímos, está o sumo sacerdote que assentou à destra do trono da majestade no céu, como ministro do santuário e o verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não por homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifício. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse algo para oferecer. Cristo ofereceu a sua própria vida naquela cruz, né? Então, hoje, Cristo ministra no santuário celestial. Cristo hoje ele é mediador entre Deus e nós, os homens. Toda vez que nós erramos, nós pedimos perdão para Deus. Portanto, segundo 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, diz assim que só existe um Deus, intermediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo, o homem, né? Entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem, ele que intercede por nós hoje no santuário celestial. E quais as evidências bíblicas de um santuário no céu? Nós já lemos lá em Êxodo capítulo 25, 40, né? E Apocalipse capítulo 4, versículo 5, Apocalipse 4, 5. Apocalipse 4, vamos ler aqui, 4, versículo 5. Do trono saía relâmpago, voz, trovão, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E depois também, Apocalipse capítulo 5 aqui, vai ser a coroação de Cristo no santuário celestial. Então existe um santuário no céu. E Apocalipse capítulo 11, veja que interessante. Apocalipse 11, 19. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu. Olha, onde encontra o santuário de Deus? No céu.
E foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobreveio relâmpago, vozes, trovões, terremotos e grandes saraivara. Eu quero deixar aqui um pensamento para que você possa analisar. Quando João teve a visão, João diz assim: e foi vista a arca da aliança no céu. Em todos os textos da Bíblia, quando nós lemos Êxodo, a partir do capítulo 25 até o 40, ali vai falar da lei de Deus, das tábuas da lei que foi colocada dentro da arca da aliança. A pergunta minha é: se essa arca aqui diz que contém as tábuas do testemunho de Deus dentro da arca da aliança, e será que lá está a tábua dos 10 mandamentos, porém o 4º mandamento está tirado? Será que tem outro dia no lugar do 4º mandamento? Eu não vou responder para você. Eu vou deixar que você pense. Que João diz que viu a arca. Moisés diz que dentro da arca contém o testemunho, a tábua dos 10 mandamentos. E será que nessa tábua que contém os 10 mandamentos, o 4º mandamento está mudado? Lembra-te do dia de sábado para o santificar? Será que isso está mudado? Bom, é uma coisa para se pensar. Depois você pensa e responda para você mesmo essa pergunta. Tá? Então, só para recapitular aqui o nosso estudo, eu espero que você tenha entendido. E eu vou ler aqui então as observações que tem aqui embaixo, né? O exemplo que ocorria no santuário terrestre, Jesus está realizando em nosso favor. 2 atividades no santuário celestial: a intercessão. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 e 1 João 2:1. Eu vou ler esse texto de 1 João 2:1. 1 João 2:1. 1 João 2:1 diz assim: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Deus é a propiciação de pecado de todo mundo. Basta nós chegarmos e confessarmos o nosso pecado a Jesus Cristo. Toda vez que nós erramos, nós devemos pedir perdão dos nossos pecados. Assim Deus, Jesus Cristo, é poderoso para perdoar todos nós, né? E eu vou deixar aqui então, para finalizar esse estudo, né? O próximo estudo nosso vai ser sobre o juízo. Eu espero que você tenha entendido aqui sobre o santuário de Deus, né? Que Deus tem um santuário no céu, o qual ele ministra, Jesus Cristo hoje ministra para todo mundo, né? Basta nós, porque tem um acusador chamado Satanás. É o acusador de todo o povo de Deus. Satanás, ele é o primeiro a apontar o dedo quando um de nós erra, né? Mas se nós errarmos e pedir perdão para Cristo, como diz Miqueias capítulo 7, 18 a 19, o nosso pecado é tudo pegado e jogado no fundo do mar, e dele Deus não se lembra mais. Veja que tudo que Deus pediu para que Moisés fizesse, Moisés fez. E eu queria ler aqui uma passagem de 1 Crônica, capítulo 29, que Davi também quis fazer uma casa para Deus, fazer uma tenda. Mas eu disse: Davi, você está com boas intenções, mas você não vai fazer não, que as suas mãos é muito cheio de sangue. Quem vai fazer para mim uma tenda é seu filho, Salomão. Ele quem vai fazer para mim aqui a tenda. E aqui, ó, quando nós lemos aqui o versículo 1 Crônica 28, 12, diz assim: também a planta de tudo quanto tinha em mente com referência ao átrio da casa do Senhor e toda a câmara ao redor para o tesouro da casa de Deus, para o tesouro das coisas consagradas. Aqui Davi diz que ele tinha algo em mente, mas olha o versículo 19, que diz: tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito por mandato do Senhor, a saber, todas as obras dessa planta. Então, mandato de Deus imprimiu
o Espírito Santo imprimiu aqui já na mente de Davi a planta que havia de ser feita. Veja, Moisés viu o que Deus mostrou. O Espírito de Deus imprimiu na mente de Davi a planta que seria feito o templo ao qual Salomão ia realizar. E depois aqui, eu quero ler aqui, Crônica 29, a partir do versículo 10, eu quero ler um trechinho aqui da oração de Davi, que é uma oração muito bonita, que muitas vezes as pessoas nem passou por ela, né? Mas eu gosto muito dessa oração. Olha o que Davi diz, olha a humildade de Davi. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito é tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Tu, Senhor, é o poder e a grandeza, a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há no céu e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre tudo. Riqueza e glória vem de ti, que dominas sobre tudo. Na tua mão está a força e o poder. Contigo está o engrandecer, a tudo dá força. Agora, pois, nosso Deus, graça te damos e louvamos e te gloriamos o teu nome. Depois você pode continuar lendo aí esse resto do texto. Mas só para finalizar aqui, eu quero ler mais um, que é o 14, versículo 14. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e das tuas mãos todamos. Olha a humildade de Davi dizendo: quem somos nós, Senhor, para dar algo para ti, sendo que tudo vem de ti? Hoje nós entendemos, eu pelo menos entendo, que tudo provém de Deus. Tudo, sem exceções, tudo. Tudo que você tem aí. Se você tem algo, se você é alguma coisa, se você acha que é melhor do que alguém, fique sabendo que tudo provém de ti. Diz que grandeza e honra, força estão na mão de Deus. Só Ele pode nos dar. Lembrando que esse estudo aqui do santuário, de hoje em diante, você vai ver o quanto ele é importante para o seu conhecimento. Quando você ler Hebreus capítulo 9, se você estudar o livro de Hebreus, você vai entender muito mais sobre o significado que Cristo está fazendo no santuário celestial para nós, ministrando a favor de todo o povo, como diz o texto ali, do mundo inteiro. Amanhã, no próximo vídeo, eu vou indicar para você 2 livros excelentes para você estudar sobre o assunto. Tá? Se você gosta de estudar a palavra de Deus, esses livros são excepcionais. São 2 livraços. Né? Eu tenho ele lá na minha estante, lá em cima. Né? E amanhã nós vamos estudar e eu quero mostrar para você esses 2 livros. Entre tantos livros que eu tenho, aqueles 2 livros lá sobre o assunto, ele é muito importante. Então você não deve deixar de fazer o estudo. Então, nós vou ficando por aqui. Espero que você tenha entendido o assunto. Que Deus te abençoe e um feliz sábado. Feche seus olhos, curva sua fronte, que eu quero eu quero orar com você. Querido e grandioso Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez nos encontrarmos aqui na Tua Santa Presença. E nós temos, Senhor, estudado o tema do santuário terrestre. É um tema tão interessante que nós aprendemos, Senhor, que é tudo aquilo que acontecia no tabernáculo israelita, Senhor, prefigurava e apontava para a Tua vinda, Senhor. E Tu veio, Senhor, e cumpriu todo aquele ritual. Hoje nós temos liberdade, Senhor, para chegar diante de Ti e pedir perdão aos nossos pecados. E o Senhor tem o poder de perdoar todos eles e jogar todos no fundo do mar, Senhor, deles não se lembra mais. Obrigado, Senhor, por ser tão poderoso e por cuidar de nós. Que o Senhor nos abençoe nesse dia e nos guarde. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu te espero, então,
amanhã, se Deus nos permitir, para que nós façamos um novo estudo. Até lá!